Olá, pessoal. Aqui é o Antônio Nascimento, sou gestor em alimentos e bebidas e esse é o canal H&B Hotel Business, Hotel e Companhia. E nós temos esse projeto aí bacana de levar para vocês temas relevantes para a gestão no dia a dia na sua empresa. Então você vai ter insights aqui bastante relevantes para poder levar aí para a sua diretoria ou para desenvolver na sua empresa. E você que é estudante de hotelaria, turismo, hospitalidade, vocês vão ter conteúdos muito relevantes, modernos, coisas da atualidade, para que também possa enriquecer os seus trabalhos acadêmicos e até mesmo quando vocês forem fazer os estágios, poderem dar sugestões relevantes para a sua empregabilidade, né? Quem sabe, né? Naquele estágio você consegue uma vaguinha, né, de oportunidade nessa empresa. Então, sejam muito bem-vindos aí entre nós e qualquer coisa, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, é sempre a mesma coisa. Deixem os comentários aqui, né, e não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo bacana e acionar o sininho, né, para que vocês possam receber as notificações. Então, hoje eu tenho um convidado ilustre, né? Ele veio do Rio de Janeiro, né? Ele tem uma expertise muito bacana aí que está invadindo aí muitas realidades comerciais no Brasil e no mundo. Mas antes eu quero dizer que o nosso programa de hoje está sendo patrocinado pelo Sistema Hub, Mundo de Vantagens, rede colaborativa então pronto, consultoria Halal. Nós vamos ter aqui um tema muito interessante, por que você precisa se certificar Halal, seu hotel ser Halal. Nós temos também o Movimento Educacional Híbrido, Pró-Saúde Integral 5G, que é o teletreinamento terapêutico aí para os seus funcionários, né? Questões emocionais, físicas aí, bacana aí essa inovação da Pró-Saúde. Temos também o Balaio Orgânico, que é o primeiro delivery de produtos orgânicos, tanto seco quanto úmidos, de Curitiba. Então você que é de Curitiba aí, ó, tem no descritivo aqui, eu deixo todos os nossos patrocinadores. E eu também não posso esquecer da KSC Brasil Technology, né? Vocês também vão ter aí um bate-papo muito bacana com o Fábio Kirchner, em breve aí, estou vendo aí, a agenda dele é um pouco apertada, mas vou trazer aí para conversar com a gente no canal. E hoje, quem oferece o nosso bate-papo é a Conzap, que é o marketing digital turístico, né, e vendas online. Olha que bacana, né? E nada melhor do que o CEO aí da empresa, né, Conzap, para conversar com a gente, né? Qual é o tema de hoje, né? Como que a gente vai criar negócios turísticos sustentáveis através de mídias sociais. Seja bem-vindo, Espartacus. Olha o nome poderoso. Muito obrigado, Tony, pela oportunidade, né, da gente estar junto hoje, discutindo um tema que é bastante relevante, né, atualmente, principalmente por conta, né, óbvio, da pandemia. Todo mundo está, enfim, né, falando a respeito disso, né, dos impactos que a pandemia do Covid teve em todo o setor de turismo, né, global, e a gente não fala só do Brasil, né, no mundo. E obviamente, que ao longo desse um ano, na verdade 2 anos, né, que a gente vem completando aí, o mundo teve que se reinventar em termos de tecnologia, inovação, estratégia, processos. Então, quando a gente fala a respeito, né, de marketing digital turístico, é um novo marketing digital, que não é mais aquele marketing que a gente fazia anteriormente, né, que é uma coisa mais institucional, muito mais para você divulgar a sua marca, falar a respeito dos seus produtos, etc., né? Esse marketing digital, que no caso o nosso foco é no turismo, né? Porque assim, a gente tem na internet diversos nichos que o marketing digital atua.
Então, a gente tem infoproduto, que são cursos online, a gente tem, por exemplo, marketing digital voltado para e-commerce, por exemplo. Então, todos esses têm nuances e diferenças na hora de você trabalhar as estratégias, tá? Mas a base é mais ou menos a mesma, mas, assim, existe, claro, questões mais específicas de cada segmento, né? Então, no caso, a gente é especialista em turismo, porque a gente já está aí há pelo menos 4, 5 anos envolvido com o mercado de turismo na parte de inovação de tecnologia, né? A gente nasce como uma startup lá no passado, inclusive até corrigi, né, a CEO, né, da Conzap, a Tatiana Rian, né, minha sócia, eu sou o chefe de operações. Tá? Então, temos aí uma mulher aí como CEO. E a gente teve grandes oportunidades, né, enquanto a gente era startup, inclusive a gente tinha um outro nome e tal, e a gente desenvolveu uma tecnologia muito bacana de prospecção, de leads e por aí vai. E era uma tecnologia disruptiva, que a gente teve a oportunidade ano passado de participar, né? Fomos a primeira startup brasileira a participar de um programa de aceleração do Ministério do Turismo de Singapura. Então, foi uma experiência fantástica. A gente teve workshop com o vice-presidente da Disney, por exemplo. Foi uma experiência fantástica. E, a partir daí, a gente entendeu que o empreendedor turístico, e aí de todos os nichos, né, do turismo, tem uma dificuldade muito grande de vender no digital, né? A gente entende que esse novo marketing digital, né, digamos assim, ele está muito mais, por isso que a gente, né, fala em vendas online, porque a gente está muito mais focado não só na questão institucional, mas principalmente, primeiro, você gerar engajamento, relacionamento com o seu cliente e o foco em resultado, né? Então, de que forma a gente consegue estruturar um negócio digital turístico para resultado e, obviamente, né, que ele tenha toda uma estrutura consistente, né? Então, a gente tem alguns processos, algumas etapas que precisam ser vencidas para que você chegue ao resultado esperado, né? E grande parte dos empreendedores turísticos peca nessa parte de estrutura, por exemplo, que é o básico do básico na hora de você pensar assim, a respeito das suas mídias digitais, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que todo empreendedor, e aí seja empreendedor turístico ou empreendedor de modo geral, é que ele precisa traçar os seus objetivos, né, suas metas e as estratégias para como ele vai chegar àquele objetivo. Então, assim, a gente vê, né, ao longo das nossas mentorias que não existe um objetivo muito claro por parte do empreendedor turístico, no sentido de um objetivo claro mesmo. Olha, eu quero sair de, sei lá, 0 vendas para 10 vendas. Isso é um objetivo. É claro que, assim, eu vou sair de 0 vendas para 100 vendas, é um objetivo audacioso. É possível? Mas com o quê? Com processo, com análise de dados, com validação, com otimização dos processos, com otimização das estratégias. Tudo isso você... não é, aí é que tá, não é mágica, não é apertar um botão e vai dar resultado. Não é isso, entende? Então, assim, mas com todas essas etapas, você fazendo, né, o empreendedor turístico fazendo, ele chega ao resultado, né? Então, a gente precisa... A primeira coisa que a gente precisa entender é qual o objetivo dele, né? Então, um exemplo, a gente vê muito hoje em dia o pessoal fazendo dancinha, fazendo, sei lá, trocentos tipos de conteúdo para tentar trazer seguidor. A dancinha, ok, ela pode ser feita, mas se ela tiver um objetivo. Se for uma dancinha por dancinha, isso não gera nenhum resultado. Um outro mito, por exemplo, que a gente pode falar a respeito do Instagram, né? 2 mitos, por exemplo, que são assim bem batidos. Primeiro, a quantidade de seguidores não significa necessariamente resultado. E curtidas em post, etc., também não significa resultado. Entende? Por quê? Porque o que acontece? Quando você tem, vamos supor, 1 milhão de seguidores, tá? E aí a gente viu, inclusive, acho que ano retrasado, teve um exemplo clássico disso, de uma influenciadora que tinha lá mais de 2 milhões de seguidores, e aí uma marca de blusa quis vender as blusas através do perfil dessa influenciadora.
E aí ela, com 2 milhões de seguidores, ela simplesmente vendeu 20 blusas. Por que isso? Porque não era um público qualificado. Entende? Então, no momento em que você faz o seu anúncio, o seu conteúdo e traz um público não qualificado, você não está gerando resultado para você. E o pior, você está ainda dificultando o alcance do seu Instagram. Porque o algoritmo do Instagram entende que o seu conteúdo não é relevante, porque você não está entregando para o seu público específico, para o público que você quer atingir. Então, por exemplo, é como se você fosse uma churrascaria onde você estivesse anunciando ou criando conteúdo para vegetariano. Entende? E aí você não gera com isso qualificação e aumento de alcance nas suas redes. Entende? A outra coisa é a curtida. Curtida é legal? É legal. Mas se ela não te gerar venda, não significa nada. Então, o nosso foco é exatamente em que você crie um conteúdo para que esse conteúdo se transforme efetivamente em venda na tua rede social. Entende? Spartacus, aconteceu uma vez comigo, é que eu além de trabalhar dentro dessa área de hotelaria, eu também empreendi durante muitos anos. Tá? Até hoje eu tenho o meu negócio, eu tenho uma empresa, sabe, na área de treinamentos em gastronomia, em gestão de restaurantes, né? Então, o que foi que aconteceu uma vez? Eu estava aqui, né, quietinho, e de repente entra um profissional de marketing digital querendo vender para mim curtidas no Instagram. Eu Uhum. confesso a você que eu não sou muito amigo de Instagram, sei lá, eu não me identifiquei muito com Instagram não, sabe? Eu gosto mais de Clubhouse. Assim, o Clubhouse é o que eu mais me identifiquei, tá? Porque tem Uhum. pessoas ali, a gente conversa, eu gosto mais disso. Mas é foto, carinha, eu não, enfim, né? Não, assim. Mas aí, o que foi que aconteceu? Eu disse para ele que não queria. Eu disse, olha, eu vou te dar 100 curtidas para você fazer um teste. Aí ele disse para mim o seguinte, que as empresas, elas olham a quantidade de curtidas que o perfil tem. Quanto mais curtidas tiverem, mais credibilidade aquele perfil vai ter. E isso foi o que a pessoa falou. Aí eu fiquei meio assim na dúvida. Eu disse, olha, eu tenho 2.600 pessoas no meu perfil do Instagram. Mas são 2.600 pessoas orgânicas, entendeu? Eu não fiz nenhum investimento com nada. Foram pessoas que eu conquistei ali, né? E aí eu disse assim para ela, então a gente faz um teste que eu quero ver. Daí ele foi lá e colocou 100, eu disse assim, olha, eu não quero mulher pelada, não quero homem pelado, não quero animalzinho e também não quero, porque eu já sabia que entra essas coisas, sabe? E eu não Uhum. quero também, eu falei, eu não quero animalzinho e não quero pessoas orientais, né? Que entram uns fantasmas assim, umas coisas incríveis, assim, que entra que não é ninguém, sei lá o que é aquilo ali, né? Uhum. Enfim, ele, não, não, eu vou entregar pessoas mesmo, pessoas, tá? Aí ele mandou lá 100. Aí na época subiu lá 100, menino do céu, o primeiro resultado que eu tive, eu tinha postado um prato que eu fiz, né, artesanal, né, sem nada gourmet, sem nada disso, né? E aí eu postei, aí teve essa pessoa, fantasma, fez um comentário colocando um emoji de vômito. Cara, pra quê? Eu entrei em contato, olha o resultado aqui do seu trabalho. Ele, não, mas eu falei, quem? Aí eu fui ver, era um nada. Era um perfil fake, um nada. Eu falei pra você que não queria gente assim, olha aí agora, o que eu vou fazer? Cara, a trabalheira que deu pra eu tirar aquelas 100 pessoas, mulher pelada, gente esquisita, orientais que não existem, entendeu? Tem muito indiano, essas coisas assim, nada contra indiano. Tenho amigos orientais, tenho amigos Sim, claro. indianos, tá? Eu tenho. é, Mas não eram pessoas que não eram pessoas, sei lá. E eu falei assim, então é muito desgastante, né? Quando a gente trabalha com essa questão de curtidas, né? E foi bom que eu aprendi aqui, sabe, com você, que não é o que leva. Agora a pergunta é, esse conceito que estão jogando no mercado,
dizendo que quanto mais curtidas as pessoas fizerem, não, quanto mais, como chama? Quanto mais Seguidores. seguidores tiver, Uhum, mais credibilidade tem, porque eu também atuei um pouco de tempo como voluntário remunerado, eu ajudei o pessoal de mídia digital. Aí o uhum, moço disse assim para mim, olha, você seleciona todas as pessoas que tiverem acima de 10 mil seguidores. Essa uhum. era a minha orientação. E aí eu ia lá no Instagram, naquele segmento, e só adicionava nele, só pedia para adicionar aqueles que tinha mais de 10 mil. Aí depois eu cheguei assim para ele, olha, esse mais de 10 mil é muito pouco. Entendeu? Assim, é muita pouca gente. Tem mais gente com tanto e tanto tamanho. Então abre. Fala um pouquinho sobre essas questões dos seguidores e qual o impacto que a quantidade de seguidores dá para aqueles que estão querendo fazer negócios. Perfeito. Olha só, o seguidor, é claro que seguidor e curtida, mas principalmente seguidor, ele vai te gerar autoridade, né? O que é autoridade? Vou dar um exemplo muito simples. Você tem um problema, né? Precisa ir ao médico, então você vai no médico, chega lá no consultório dele, olha para a parede dele e vê trocentos de diplomas na parede dele. Você vai confiar nesse médico. Por quê? Porque ele tem autoridade. Ele está com um monte de diploma ali na parede dele. Isso cria uma confiança sua em ser cliente dele. Entende? A mesma coisa é a quantidade de seguidores. O cara vai olhar para a sua quantidade de seguidores e vai falar assim: bacana, o Tony tem lá 2 milhões de seguidores, pô, ele está bombando, ele é de confiança, legal. Entende? A quantidade de seguidores, ela te ajuda na autoridade. Ela por isso que eu falei, são etapas a serem cumpridas. Né? É claro que, por exemplo, para você ter essa quantidade de seguidores, você precisa primeiro criar toda uma estrutura, construir um conteúdo de valor que agregue, que engaje efetivamente na tua audiência. Mas, feito isto, né, isso gera autoridade. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você tem lá 2 milhões de seguidores, mas você tem seguidores completamente não qualificados. Então, de, sei lá, 2 milhões, você consegue efetivamente vender para 100 pessoas. Isso é um exemplo, tá? Vou dar um exemplo, tá? Agora, vamos supor você que tem 2.600 pessoas, por exemplo, Tony. Se todas essas 2.600 pessoas você conseguiu através do orgânico, né? Elas são clientes altamente qualificados. Significa que o que você vender para elas, você tem grande chance de fechar. Então, você imagina, se você vender algo de R$ 100 para 2.600 pessoas. Olha a quantidade de negócio que você está fazendo. Entende? É diferente de você ter 2 milhões de pessoas e vender para 100. Por quê? Porque nesse universo de 2 milhões de pessoas, você tem a asiática que, sei lá, postou ali a foto pelada, tem o indiano que, na verdade, é fake, tem sei lá o quê. Então, no final das contas, essas pessoas não engajam com o seu conteúdo. E elas não, efetivamente, não geram o quê? Venda. Porque elas não vão se interessar pelo seu conteúdo, aliás, pelo seu produto ou serviço. Porque são pessoas que, por exemplo, foram compradas. E o pior, quando você compra o seguidor, né, vamos supor, você está com ali 100 seguidores. Aí você compra 1.000 seguidores. De uma hora para outra, você sai de 100 para 1.000. O Instagram, o algoritmo, ele entende, bacana, você cresceu a sua base de seguidores, mas se essas pessoas não estiverem efetivamente consumindo o seu conteúdo, o que vai acontecer? O Instagram entende que o seu conteúdo não é relevante e, por sua vez, ele diminui o seu alcance. Então, você simplesmente, no momento que você comprou seguidor, você matou aquele seu perfil. Você tem que criar um novo perfil. Porque o alcance dele já era. Entendeu? Você matou o alcance dele. Isso estou falando do algoritmo. Para o algoritmo entender que o seu conteúdo é relevante, você vai precisar investir muito dinheiro e muito trabalho em cima daquele perfil, para que o algoritmo entenda que você agora, nesse momento, está realmente criando um conteúdo relevante para uma audiência engajada contigo. Senão, você está com conteúdo, você está com o seu perfil morto ali. Entende? Agora, uma outra coisa, por exemplo, trabalhar no orgânico, efetivamente a gente só alcança isso você fazendo conteúdo de valor, com consistência, direcionado a um público, né, específico, qualificado, você só alcança 3% da sua audiência. Isso fazendo um trabalho excelente.
Só 3%. É por isso que a gente sempre fala e indica para o empreendedor turístico de que ele, no momento certo, ele precisa começar a investir em tráfego pago. Isso é essencial. Entende? Mas, para que ele invista em tráfego pago, vou te dar um exemplo de como as coisas são conectadas. No momento em que você investe o seu dinheiro no tráfego pago, que é o anúncio pago, tá? Se o seu Instagram você comprou seguidor, o alcance dele vai diminuir. Por sua vez, para você poder alcançar um número maior de pessoas, você vai ter que investir mais dinheiro. Entende? Então, conteúdo de valor, né? Não ter uma audiência qualificada, inclusive gera mais gasto para você no momento que você for fazer um tráfego pago, por exemplo. Entende? Então, assim, o que o empreendedor turístico ele precisa num primeiro momento? Tá? Cria lá o perfil, né? Ele tem que construir uma bio, né, que conecte com a audiência dele. São os primeiros passos. Tá? Então, ele cria lá uma bio que conecta com a audiência dele. Então, ele coloca, né, a função dele, se é agente ou guia, e por aí vai, o nome. Ele coloca uma frase de conexão ou de transformação, né, que ele vai entregar. Então, é o valor que ele entrega para o cliente dele. E o que a gente chama de CTA, que é o chamada para ação ou call to action, né, no inglês. Toda bio tem que ter um call to action. E o ideal é que, nesse momento, o empreendedor turístico, que ele faça essa chamada para ação para o WhatsApp. Porque o WhatsApp é o melhor meio para você fechar uma venda no 1-a-1. Entende? Você pode criar lá o seu Linktree, etc. e tal, e aí, claro, você vai criar uma estrutura, por exemplo, WhatsApp, site, blog, etc., o que você tiver de estrutura, né? Mas você cria nesse link na bio. Porque a gente, por exemplo, eu vejo muita gente, muito empreendedor turístico, colocando várias informações na bio que são desnecessárias, porque ele pode, nesse link, já colocar todas essas informações no Linktree, por exemplo. Né? Porque você tem que pensar, Tony, né? O empreendedor turístico ele tem que pensar na experiência do cliente dele na hora da compra. Então, assim, quando você pensa, por exemplo, em anúncio pago, em anúncio em que você capta esse potencial cliente, que a gente chama de lead, né? Quando ele chega no teu Instagram, porque ele viu o seu Instagram através do seu anúncio, né? Do anúncio pago, ele vai primeiro olhar a sua bio. Então, ele já vai ver se a sua bio é uma bio que conecta com o que ele quer. Então, por exemplo, é o que eu brinquei lá, né? Se você faz um anúncio de churrascaria para vegetariano, quando o vegetariano clicar ali, ele vai olhar e vai ver que é uma churrascaria e vai embora. Então, você começa a perder alcance porque você não tem realmente engajamento com a sua audiência. Tá? E aí, no momento que essa pessoa chega no teu Instagram e vê conteúdo de valor, com consistência, um conteúdo bacana, que conecta com a dor, com o desejo dele, ele consome o seu conteúdo e isso vai aumentando as chances dele comprar o seu produto ou o seu serviço. Então, por exemplo, né, é o que a gente fala do resultado. A gente está focado em resultado. Hoje, inclusive, eu estava dando uma mentoria e eu falei exatamente isso. Quando você, por exemplo, se você pensar em conteúdo de valor, né, é um conteúdo que o quê? Que transforma, que ajuda, que realmente entrega algo de valor para o seu cliente. Então, por exemplo, uma agência de turismo, ela pode criar um conteúdo de como a pessoa pode arrumar uma mala de uma forma mais organizada. Isso é um conteúdo de valor, que ajuda a pessoa. Por exemplo, ela pode criar um conteúdo de dar dicas de onde a pessoa pode se informar em alguma eventualidade no exterior, por exemplo. Por exemplo, como a pessoa pode tirar um passaporte. São dicas e dúvidas que muita gente tem e busca, por exemplo, no Google. Ao invés dele buscar no Google, ele pode buscar com você no teu Instagram. Entendeu? Com o empreendedor turístico. E aí você cria um conteúdo onde a pessoa começa a consumir o seu conteúdo. No momento que ela começa a consumir o seu conteúdo, duas coisas acontecem. Primeiro, que você alcança mais pessoas, porque o algoritmo do Instagram fica super feliz que as pessoas estão consumindo o seu conteúdo e estão ficando mais tempo na plataforma, e aí ele te entrega para mais pessoas.
Consequentemente, o seu investimento em tráfego pago também diminui, porque o seu custo por lead, né, que a gente chama de CPL, diminui também na hora de você fazer o tráfego pago. Então, é só vantagem, entende? E aí, o que acontece? Eu estava dando esses exemplos. Então, se você trabalha, por exemplo, com praia, com destinos de praia, você pode colocar conteúdo de valor de saúde com a pele, porque tem a ver com sol, tem a ver com praia. Você pode colocar conteúdo, por exemplo, praia tem a ver com natureza, tem a ver com ar livre, tem a ver com atividade física. Você pode, por exemplo, depois que você constrói esse conteúdo, você pode anunciar, por exemplo, para pessoas que fazem crossfit, academias, pessoas que gostam de aventura e etc. Então, você vê que tudo que você faz, na verdade, é pensado num objetivo. Não é aleatório. Entende? Nossa, que bacana, sabe? E, assim, você falando, veio, assim, várias coisas assim, em mente, assim, até de dúvidas mesmo, né? Porque quando a gente fala de Pode perguntar. Uhum. A gente, quando fala de empreendedor turístico, né, quais são as categorias de empreendimento Ótima pergunta. né, que poderiam utilizar o serviço de marketing digital, né? Então, Porque, o mesmo que seja hotéis. muito viralizado, né, mas ainda tem gente que tem Uhum. preconceito, né? Que Sim, acha que não sim. vai dar resultado, é só gasto. Então, a gente vai quebrar essas objeções daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Primeiro, olha, hotéis, pousadas, hostels, guias de turismo, transfers, bares, restaurantes, festas, eventos, artesãos, feiras de artesanato. Ontem, inclusive, eu estava pensando sobre isso. Por incrível que pareça, coworking também. E olha só que interessante. Por que o coworking? Por quê? Porque o que acontece? Nós temos turismo corporativo. Se você está viajando para uma cidade para fechar negócio e você não tem um lugar para fazer uma reunião com o seu cliente, você pode fechar um pacote com um coworking e levar o seu cliente para aquele coworking, para fechar o negócio ali. É turismo corporativo. Existe turismo esportivo, turismo científico, que são os congressos e etc. Então, assim, existe uma gama de nichos que o marketing digital turístico auxilia, né? E aí a tua pergunta, a outra seria o que mesmo? Uma dúvida? Assim, que existem pessoas que têm preconceito, Ah, sim, das achando que o objeções. marketing não dá nenhum Não resultado, é que é para só ele. gasto. Exato. Então, olha só. Vamos lá. Não tenho tempo para trabalhar minhas mídias digitais. Isso é uma coisa, é uma objeção clássica da maioria dos empreendedores turísticos, tá? Assim, nós temos ali no Facebook, né, no gerenciador, nós temos como agendar o post. Então, se você... E é o que a gente fala sempre no início. Você precisa do quê? De início, o empreendedor. E aí, de modo geral, organização, processos. Então, você vai trabalhar, por exemplo, com aplicativos que vão te ajudar, como o Trello, para você se organizar. Então, você cria uma linha editorial e uma agenda de posts. Então, vamos supor que você vai fazer o que você consegue fazer, 2 posts semanais, tá? Então, significa que você vai precisar de 8 posts ou 8 artes no mês com 8 textos, né? Porque 2 por semana, vezes 4, 8. Então, o que acontece? Você pode, em um dia, agendar esses 8 posts lá no gerenciador de anúncios do Facebook. Então, você não precisa ficar perdendo tempo, vamos dizer assim, né, durante a sua semana que é atribulada, que você está recebendo cliente, fazendo guiamento, fechando negócio, etc. Você não precisa estar focado nas suas mídias, porque você já fez toda a sua organização de posts anteriormente. Então, agora você está focado em quê? Em trabalhar efetivamente a sua venda, o atendimento. Isso é a primeira objeção, não tem tempo. Tem. Segunda coisa, precisa de muito dinheiro para poder ter resultado. Não precisa também. Né? É aquilo que eu falei. Se você tiver uma organização, souber exatamente para quem você está vendendo, para quem você quer impactar, você diminui o seu custo, você chega a resultados. É claro que assim, você tem que entender o seguinte, qual é a minha perspectiva de investimento? Olha, Spartacus, eu tenho R$100 para investir.
Então, você tem que pegar esses R$ 100 e utilizar da melhor maneira possível. Por exemplo, tem aquilo que eu falei sobre o público qualificado, da churrascaria anunciar para vegano ou vegetariano. Se você pega R$ 100 e você não sabe efetivamente como configurar o seu público, saber exatamente para quem você está vendendo, e lá no gerenciador fazer todas essas configurações que estão, inclusive, na parte, né, de conteúdo nosso de tráfego pago, você vai gastar o seu dinheiro anunciando para pessoas que você não quer buscar, idades que você não quer buscar. Por exemplo, se você está anunciando para uma determinada região, aquela região ali, ela pode ser de pessoas que só transitam ali e não tem poder aquisitivo para comprar o seu produto ou o seu serviço. Tudo isso você tem que analisar, né? Então, por exemplo, que é o que a gente sempre fala, é que você precisa entender os dados e as métricas. E uma coisa que eu falo, que vai clarear muito a cabeça do empreendedor turístico, é o seguinte: a mídia digital, Instagram, Facebook, TikTok, etc. e tal, são apenas mais canais de vendas para você. É isso. É um canal de venda que você precisa aprender como trabalhar aquele canal. Antigamente, você pegava lá e investia, sei lá, 1 milhão num anúncio no Globo, no Jornal Globo, na televisão, e você atingia, sei lá, quantos milhões de pessoas. O problema é que esse tipo de anúncio não é qualificado. Entende? Porque você está pegando uma gama absurda de tipos diferentes de pessoas, né? Porque, por exemplo, se você está anunciando no horário de uma novela, por exemplo, você pode estar pegando desde o público de teen ao idoso. Então, você não está qualificando o seu público. Através do marketing digital, né, dessas estratégias, você consegue alcançar exatamente quem você quer alcançar. De 25 a 30 anos, mulher, com tal ganho financeiro, por exemplo, religião, tudo isso. Por exemplo, se você vai trabalhar com turismo religioso, você precisa saber do seu avatar qual é a religião dele, por exemplo. Entende? Então, todas essas informações, na hora de você fazer a configuração para você captar esse... E, claro, o seu conteúdo de valor também, que é importante, isso ajuda na hora de você fazer essa captação. E aí o exemplo claro para o empreendedor turístico em relação a dados, por exemplo, você vai fazer ali uma captação de lead, de potencial cliente. Então, você vai fazer um anúncio pago. Então, vamos supor que você tenha R$ 200 para fazer esse anúncio. Então, o que a gente indica? Você não vai chegar e vai colocar os R$ 200 de cara num anúncio. Por quê? Porque você não testou ainda. Você não sabe, por exemplo, porque olha só, a gente tem 3 coisas na hora de fazer um anúncio pago que podem te gerar mais resultado ou menos resultado. Na verdade, 4. A primeira coisa é o que a gente chama de criativo ou a arte para o anúncio. Então, existem formas de você criar uma arte que conecta melhor com o teu público. Existem artes que, às vezes, o cara vai ter dificuldade em ler, dificuldade de ver, que aquilo ali não vai gerar um engajamento tão grande. Então, ele vai passar pela tua propaganda e não vai gerar um sentimento dele olhar o teu conteúdo ou olhar o teu anúncio. Depois disso, tem o texto, que a gente chama de copy, que é copyright, né? São textos persuasivos para fazer a tua audiência tomar uma atitude que você quer que ela tome, ou pelo menos facilitar nisso. Então, o texto também, na hora de um anúncio, ele influencia se a pessoa vai parar para prestar atenção no seu conteúdo. Tá? E a headline, que seria, né, a manchete, vamos dizer assim, do seu anúncio, que tem que ser algo forte, que entregue para ele, né, uma transformação muito forte, para ele parar, porque você, no momento que você está anunciando, você está disputando a atenção do seu lead com diversas outras coisas. Grupo do WhatsApp da família, o próprio Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Então, você precisa chamar a atenção do seu potencial cliente em 2, 3 segundos, muito rápido. E para isso você precisa de uma manchete, né, de um headline forte, um copy forte e uma arte que conecta. Aí, perfeito. Vamos supor que você criou ali, que é o que a gente indica. A gente normalmente trabalha com 3 testes. Então, você vai botar, por exemplo, você tem R$ 200, você vai fazer 3 anúncios, e aí o quarto seria o público, que também, dependendo de como você configura esse público, ele aumenta o seu resultado ou diminui o resultado. Então, no momento em que você fez os anúncios, o ideal é que você faça teste. Então, você fez 3 anúncios com criativos artes diferentes,
com textos diferentes e com títulos diferentes, mesmo público. Por quê? Porque você está tentando entender o que gera mais resultado para ele. Qual é a arte que conecta melhor? Qual é o texto que conecta melhor com a necessidade, com o desejo, com a dor, com o medo daquela tua audiência? A partir daí, você vai, vamos supor, você vai ter uma campanha que vai performar muito bem e uma campanha que vai performar muito mal. Então, você elimina essa campanha, fica com a boa, estuda ela, otimiza ela. Vamos supor que você botou R$10 em cada, então você gastou dos R$230, tá? Então, você agora entendeu que essa arte aqui, esse texto e essa headline, essa manchete, ela performou muito bem. Então, ela te trouxe com R$10, 10 leads, que são 10 potenciais clientes. Não significa venda. Eles vieram do Instagram para o seu WhatsApp e você fez o atendimento para eles. Então, é um potencial cliente. Por que a gente chama de lead, né? Porque nesse momento você tem o WhatsApp dele. Depois, se você quiser fazer campanhas de remarketing, e-mail marketing, etc., você tem condição de fazer. Então, esse cara está o resto da vida com você. Ele é seu. Então, nesse momento que você investiu R$10 e voltou 10 leads, opa, Spartacus, interessante. Então, se eu investo R$10 e me volta 10 potenciais clientes, se eu investir R$100, vai me voltar 100 potenciais clientes. R$1.000 vai me voltar 1.000 potenciais clientes. E aí eu vou trabalhar no quê? Na conversão, na venda. Porque se eu tenho 100 clientes e eu tenho uma taxa de venda de conversão de 20%, de 100 clientes eu vendi para 20. Entende? E aí você vai otimizar os processos de venda. Não, Spartacus, olha, eu já estou bem, captando bastante cliente, mas eu não consigo fazer essa conversão. Então, a gente vai trabalhar no quê? Na conversão. Nesse primeiro atendimento, na venda consultiva, script de venda, nutrição do seu lead, pós-venda e por aí vai. Entende? Então, são processos. Tá mutado, Tony? A gente acaba esquecendo, né? Nossa, cara, muito bacana mesmo. Foi uma aula, assim, verdadeira. Mas eu confesso a você, cara, se eu for fazer tudo isso, sai uma grande torta de abacaxi. Entendeu? Vai sair qualquer coisa, entendeu? Menos esse trabalho bem feito ainda que você faz. E realmente, cara, é necessário esse tipo de atendimento, esse tipo de consultoria, principalmente nos dias de hoje. Eu tive uma experiência uma vez, trabalhei em um hotel que ele tinha ele criava eventos diferentes, né? Copacabana Palace Hotel aí no Rio, né? E hoje tinha, Maravilhoso. né, todas as quartas-feiras tinha um evento italiano, era a Noite de Nápoles, né? Só que foi lá na época de Dom João Charuto, tá? Há muito tempo, né? E aí tinha todo um trabalho que era feito, entendeu? Tinha toda um, tinha um sistema de divulgação que na época era mais assim televisivo, né? Era mais dos jornais, que gastava muito dinheiro. E hoje a gente tem uma praticidade melhor. Os próprios hotéis podem fazer hoje os seus próprios eventos, não precisa esperar os outros, né, organizar o evento, mas o próprio hotel pode organizar os seus próprios eventos, digamos assim, corporativos, né, fora o Dia dos Pais, que sempre tem, feijoada, né, aos sábados, que sempre tem, Dia das Você tem Mães, Natal, Ano Natal. Novo, né? Pode ser mais do que isso, né? Assim, o hotel ele pode ser um grande ambiente, né, de relacionamentos, de festas, né, de encontros, né, de aprendizagem. E aí, utilizando esses recursos que você disse aí, facilita muito na questão da comunicação, né? Que o hotel vai oferecer e outros, né, empreendedores também digitais. Então, hoje eu percebo, segundo o que você falou, que é fundamental uma empresa ter esse tipo de serviço, porque nós, como gestores, a gente o quê? A gente tem a ideia, desenvolve os custos, vê o pessoal operacional para realizar, mas como que vai ser feita essa divulgação? Eu mesmo não faço, tá? Não sei fazer. Eu aprendi algumas técnicas, algumas coisas assim de montar banner, esse negócio, mas não é nada como contratar um profissional, porque não é só fazer por fazer, né? Tem escolha de cores, né? Tem tudo isso também comunica, né? Pelo que eu entendi, também comunica a venda, né? Eu achei isso Com muito, certeza. muito bacana. Com Esparta, certeza. você tem algum trabalho que você pode oferecer aí para o gestor, né? Alguma coisa, assim, alguma degustação,
né, de como que seria isso, né, tanto Uhum, para esses que estão escutando a gente aqui, né, o que claro. você conseguiria aí oferecer aí como degustação? Não, a gente, né, a Conzup, desde o ano passado, a gente vem realizando mentorias, né? Então, mentorias, são mentorias de 1 hora. É claro que, assim, a gente tem planos de mais encontros, né? A gente tem também consultoria. Estamos lançando, inclusive, nosso curso, né? Que se chama Método Voe para Empresas de Turismo e Lazer, tá? Bacana. Em breve a gente está lançando. A gente tem também a parte de gestão, né, que é aquilo que você falou. Às vezes o empreendedor turístico, que é isso que a gente fala também, ele precisa de resultado nesse momento para ele poder começar a ter fôlego financeiro, para ele poder contratar pessoas e dessa forma escalar o negócio dele. Porque se ele ficar nessa parte de criação de arte, etc. e tal, ele não consegue trabalhar o operacional dele. Cansa, Então, né? exatamente. Então, Cansa assim, a a gente pessoa, tem né? com certeza, com certeza. Além do que não é o core business dele, né? Ele Não, não, não é. Não não é. é isso que ele E não quer, vai fazer bem, né? entendeu? Ele, em vez de Sim. comunicar, ele vai descomunicar, entendeu? Ele pode É. atrapalhar, né, o próprio Assim, negócio dele. é claro que com o curso ele tem condição de aprender e se ele de fato quiser trabalhar essa parte da empresa dele, ele vai ter condição de fazer de uma forma consistente e com qualidade, tá? Mas para o empreendedor que de repente não quer, que quer realmente escalar o negócio, que quer estar à frente de outros setores da empresa dele, a gente tem também, por exemplo, que a parte de gestão, né, de social media e gestão de tráfego para as empresas, né, turísticas, tá? E além disso, a gente também está fechando diversas parcerias, né, Tony? Recentemente, ontem, a gente esteve conversando aqui no Rio de Janeiro, né, com o Polo Região Portuária, então a gente vai desenvolver um treinamento lá para os associados do Polo. A gente também fechou, né, recentemente uma parceria com o pessoal da Liguia, né, que é a Liga Independente dos Guias de Turismo, né, aqui do Rio de Janeiro. Então, é uma liga grande, eles têm uma relevância incrível, né, provavelmente a nível nacional, inclusive, né? Então, assim, é uma galera bem legal e todo o setor, né, de turismo, eles estão antenados, né? Não é que eles não saibam, eles sabem que precisam entender mais de marketing digital turístico, mas às vezes eles estão perdidos. E a gente está aqui realmente para auxiliar todos do setor. Então, vocês querendo, né, procurem a gente nas nossas mídias, né, principalmente lá no Instagram, né, você encontra a gente com @souconsup, tá? E ali vocês podem entrar em contato com a gente para solicitar, de repente, uma mentoria, né, uma degustação e outros serviços que a gente oferece. Tá? Tá mutado, Tony. Né? De novo, né? Não, Olha, gratidão aí pela sua participação, realmente foi um manjar, né? Foi realmente uma refeição digital aí super, bom, super glamurosa aí. Eu acredito que o pessoal entendeu bem. Né? Você que é gestor aí, você que trabalha nessas unidades, pequenas pousadas, né? é, hostel, sabe? E precisa disso também, porque as grandes empresas elas já estão investindo nesse tipo de material, então você não vai ficar aí atrás, né? Então você com tem que certeza. captar aí a sua clientela, assim, criar valor, né? Gerar valor através Sim. desses materiais digitais. Então, aqui, Além disso, Tony, o universitário que está saindo agora, né, do seu curso, dá também novos caminhos para ele, porque ele, por exemplo, pode se especializar em gestão de tráfego para um hotel, para uma pousada, entendeu? Ele não precisa necessariamente trabalhar dentro do hotel, ele pode trabalhar com gestão de tráfego, social media. Então, a gente abre também novas oportunidades para o mercado também. então, beleza. E até eu quero convidar você para vir novamente em outro dia para falar sobre social media, né? Eu Sim, tenho visto aí, o pessoal está trabalhando bem com isso e como é que funciona, né? Pessoal, então a gente está chegando aqui já ao término do nosso bate-papo aqui bacana, tá? Com o Espartaco, da Conzap, né? E realmente é uma empresa aí que dá um atendimento relevante, né? Que dá essa atenção, ó, ofereceu aí uma mentoria de 1 hora para você estar, né, aí degustando os serviços dele.
vendo os resultados também, né? E isso é muito, muito bacana. E, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a rede social, contato aí do, do Spartacus, e aí vocês vão poder conversar com ele. Pessoa muito bacana, realmente, muito agradável de se conversar, e com certeza vocês vão conseguir aí alinhar algum projeto, fechar algum negócio, vale realmente a pena. Tá? E quero dizer que o nosso programa de hoje está sendo patrocinado pelo Sistema Hub, o Mundo de Vantagens, KSC Brasil Technologies, Pro Saúde Integral 5G, que é a plataforma de teletreinamento terapêutico, aí, ansiedade, depressão, questões emocionais e físicas. O, é, Consultoria Halal também é necessário que as empresas tenham a sua certificação Halal para aumentar aí a sua amplitude aí de clientes. Eu vou trazer também um especialista para falar sobre isso. Movimento Educacional Híbrido, top das galáxias, falou aqui o Gustavo Lins, né? Procurem aqui na playlist, que você vai ter um bate-papo aí muito bacana, e vai assistir, né? Um bate-papo muito bacana aí com o Gustavo, e o Balai Orgânico, que é o primeiro delivery de alimentos orgânicos aqui de Curitiba, né? Então você que tem empresas aqui, então não perca tempo, já entra em contato com ele, todos os contatos estão aqui com a gente, né? E esse programa está sendo oferecido aqui pela COSAP, que é marketing digital turístico, né? E vendas online, né? Bacana, gratidão, Spartacus, por você estar aqui, sabe? Eu vou te chamar Gratidão, novamente para a gente conversar, tá certo? com certeza. Essa satisfação estar recebendo você aqui, tá certo? E nos vemos, né, no próximo vídeo.